Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. E o vídeo de hoje falando sobre o clássico da nona rodada do Campeonato Paulista. Nona rodada do campeonato, 10º jogo para o Corinthians. O Corinthians jogou a partida referente à 11ª rodada antecipada por conta da pré-Libertadores. Então o Corinthians tem um jogo a mais que o Santos, adversário de hoje. Clássico aí muito importante que rolará na Neoquímica Arena em Itaquera. Com direito a Neymar de um lado, Memphis Depay do outro, jogaço. Jogo bom de assistir, jogo interessante de acompanhar. Corinthians numa fase um pouco melhor, Santos buscando reencontrar o caminho das vitórias. Jogo interessante na noite dessa quarta-feira em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? Muito importante esse apoio e esse engajamento de vocês para o crescimento do R-City, tá certo? Muito obrigado. Pelo lado do Corinthians, falando primeiro dos donos da casa, Thales Magno e Yuri Alberto estão de volta. Thales Magno teve que viajar para os Estados Unidos para referente a visto de trabalho, resolver questões burocráticas lá nos Estados Unidos, porque o contrato dele é com o time dos Estados Unidos e ele está emprestado ao Corinthians. E o Yuri Alberto, que tinha sido expulso no clássico contra o Palmeiras, está de volta para o confronto de hoje. Foi expulso contra o Palmeiras e retorna em outro clássico contra o Santos. Para o Santista, o jogo é importante, né, para a partida de hoje. Vamos lá. Para os otimistas, o Santos não perde há 3 jogos. São 2 empates e uma vitória no clássico contra o São Paulo. Para o pessimista, são 2 jogos sem vencer. O Santos vem de empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Novo Horizontino. Coincidentemente, os 2 jogos que o Neymar já estava em campo. Contra o Botafogo ele fez uma partida boa no tempo que ele jogou. Contra o Novo Horizonte numa partida mais discreta, mas teve os lampejos de Neymar no jogo lá em Novo Horizonte, forte calor no interior paulista no último domingo. O Santos é o terceiro colocado no seu grupo, o grupo B, tem 9 pontos conquistados e o grupo está bem embolado, lembrando que os 2 primeiros de cada grupo se classificam. O lanterna do grupo do Santos é o Bragantino com 8. Então, um pontinho aí de diferença entre Santos e Red Bull Bragantino. O Santos é o terceiro, como eu já citei, com 9 pontos. A Lusa, a portuguesa, é a segunda colocada com 9 pontos. E o Guarani é o líder do grupo com 10. Então, do lanterna para o primeiro, 2 pontos separam as equipes. Um grupo bem nivelado e, infelizmente ou felizmente para o Santos, é um grupo nivelado por baixo. Então o Santos, se ele engata 2 vitórias aí em sequência, o Santos ele é muito provável que assuma até a liderança do grupo B. Já o Corinthians vive uma fase melhor, não perde as 5 partidas, são 4 vitórias e 1 empate, e a boa fase do Corinthians deixa o time na liderança do grupo A com 22 pontos, a mais que o dobro de pontos do Santos, e além disso é o líder geral da competição. Né? Se fosse uma tabela única, o Corinthians lideraria o Campeonato Paulista. E o Corinthians está garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista já, com muita antecedência. O Corinthians já garante a vaga no mata-mata, diferente do Santos. Então, é um clássico, o Corinthians tem toda a responsabilidade, toda a obrigação de vencer, é óbvio, mas a situação do Corinthians é bem mais tranquila do que a do Santos. O Corinthians já está no mata-mata, o Santos precisa chegar no G2, né, do grupo B. Corinthians e Santos se enfrentaram pela última vez em fevereiro do ano passado, um pouquinho mais de um ano do último confronto, e o Santos levou a melhor naquela oportunidade, venceu por 1-0 na Vila Belmiro. João Schmidt marcou o gol da equipe santista. E em Itaquera, a última derrota do Corinthians contra o Santos foi em 2022. Foram 3 partidas no total nesse período, com 2 empates e 1 vitória do Corinthians.
Mesmo assim, é um duelo aí de extremo equilíbrio. Clássico geralmente as diferenças aí não são tão gritantes, né? Em raras exceções, mas geralmente o equilíbrio acaba tomando conta. Provável Corinthians para a noite de hoje é com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Hugo, Raniel, André Carrillo, Alex Santana e Rodrigo Garro, que a tendência é que reassuma a titularidade na noite de hoje. Memphis Depay e Yuri Alberto completam o time do Corinthians, comandado pelo Ramon Dias. E o provável Santos, com Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Thomas Rincon, Diego Pituca, Neymar, Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme completam o time do Santos. Tendência é que o Neymar seja titular na casa corintiana na noite de hoje. Pelo lado do Corinthians, uma escalação, tirando o Rodrigo Garro, eu acho que é uma escalação, acho que é a mesma escalação do clássico contra o Palmeiras, pensando bastante até no setor defensivo, tanto que o Hugo é um provável titular para o confronto de hoje. Por quê? Porque o Hugo é um lateral que acaba ajudando mais defensivamente, é um cara que o forte dele é o setor defensivo. Então, caso seja confirmado, mostra aí que o Corinthians vai se defender um pouquinho mais, principalmente com o Neymar sendo titular. A tendência é que o time do Corinthians se guarde um pouquinho mais na marcação, porque é aquilo. O Neymar está sem ritmo de jogo, o Neymar ficou muito tempo lesionado, mas é um cara extra classe, um cara que o futebol dele é muito acima da média. Enfim, um espacinho que derem, uma jogada ali que ele tiver um pouquinho mais de liberdade, ele pode decidir um jogo, principalmente sendo um clássico, que em muitos jogos, muitos clássicos são resolvidos em detalhes. Então, tendo um cara tão diferenciado quanto o Neymar, até concordo com essa preocupação, caso ocorra, do Ramon Dias no setor defensivo. O Santos também vem com o que tem de melhor. É um time que precisa se qualificar mais. Acho que principalmente defensivamente o Santos deixa a desejar nas laterais. É um time que, na minha opinião, é um time mais fraco que o Corinthians. Mas é um time que do meio para frente está forte. É um bom time. Pegar daí do Neymar para frente, Neymar, Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme, é um time muito interessante no setor ofensivo. Mas defensivamente peca muito. Acho que vai ceder espaços para o Corinthians. Corinthians que tem dois bons atacantes. O Memphis Depay fez um bom jogo contra o São Bernardo no último domingo. São Bernardo que era o atual vice-líder geral do Campeonato Paulista. Então era um duelo complicado, um jogo difícil. E o Corinthians venceu. Teve dificuldades, é verdade, mas conseguiu vencer com um bom jogo do Memphis. Inclusive o São Bernardo venceu o Santos, né, no confronto direto entre as equipes. É um jogo de extremo equilíbrio. Eu acredito em um favoritismo do Corinthians por estar jogando em casa, por acreditar que defensivamente o Santos tem um time mais limitado do que o Corinthians. O Corinthians não é um time perfeito defensivamente. Acho que o Kaká tem suas ressalvas. O próprio Hugo, que é mais forte na marcação, não é um grande jogador. Então, acho que o Corinthians deixa a desejar em algumas posições, principalmente desses dois jogadores que eu citei. O Raniel vem fazendo boas partidas, o Carrillo também, o Alex Santana, esse trio de volantes é interessante, protege bastante o setor defensivo e acho que é importante para o jogo de hoje. Considero o Corinthians favorito, mas nada de placar elástico. Acho que o Corinthians vence o clássico de hoje por 1-0. Qual que é a sua opinião? Comente aqui, quero saber sua opinião. Essas são as informações preliminares do clássico de hoje em Itaquera. Corinthians e Santos às 9h35 pela 9ª rodada do Paulistão 2025. Tamo junto e um grande abraço.